O Nelson pediu para que eu falasse sobre qual é o tema do estudo. Capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Semana passada, o Paulo falou sobre não vir destruir a lei, né? Jesus não veio destruir a lei. E quando estávamos conversando sobre o tema da palestra junto à Rose, eu falei para ela que eu queria falar de Jesus, né? Que nós queríamos falar com o amor de Jesus. E ela me falou assim tão lindamente, ela disse assim: caridade é amor, caridade é falar do Cristo. Então, pessoal, boa tarde, senhoras, senhores. Esse é o nosso tema, é falar do Cristo, falar de amor. E nós escolhemos o capítulo 15 para o estudo, que é fora da caridade não há salvação. E quando a gente pensa nessas palavras, fora da caridade não há salvação, a gente pensa, o que é caridade? E a gente pergunta, salvação? Mas eu preciso ser salvo. O que é salvação? A gente fica pensando, né? Preciso ser salvo. Bom, a gente nesse tema de estudo, nós não vamos enfatizar as coisas que... Bom, a gente entendeu que fora da caridade não há salvação. Então eu vou enfatizar aquilo que me traz caridade, para que a gente possa seguir esse rumo. E não vou ficar falando sobre o que não é salvação, sobre o que nos faz não estar salvos. Mas a gente pode focar naquilo que me faz estar salvo. Mas a gente vai começar a falar sobre caridade. E quando a gente fala sobre caridade, a gente fala de amor em movimento. Amor em movimento. E esse amor em movimento, quem nos trouxe como consolador, como jugo leve, foi Cristo. E tem um dos capítulos que diz assim: o Cristo Consolador. É o capítulo 5. Ele vem e nos diz, o Cristo Consolador, ele está nos consolando. E ele diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E quando a gente está sobrecarregado, a gente está com sofrimento, está passando por misérias, por decepções, por dores físicas, muitas vezes por perda de seres queridos. Então, Cristo chama, vinde a mim, né? Cristo Consolador. E ele diz que quando a gente vai até ele, o jugo dele é leve. E ele diz, todo sofrimento e miséria vai ser colocado o jugo sobre Cristo. Entretanto, muito entretanto, Jesus fala o quê? Que tem uma condição para que isso possa acontecer. E ele diz assim, que é o jugo da observação da lei. E qual é a lei? É a lei do dever, o amor e a caridade. Então diz Cristo, eu vos aliviarei, mas tem uma condição. Segue o teu caminho junto a mim com amor e caridade. Então não tinha mesmo como falar de Cristo sem falar dessa doçura, sem ter esse jugo tão leve. Mas eu consigo amor e caridade. Bom, sabemos que esse é o caminho. E quando a gente fala sobre caridade, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é uma pergunta bem pertinente, que nos sintetiza o que é amor e caridade, que é a 886. E fala assim, lá Kardec fez essa pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus entendia? Qual é esse verdadeiro sentido? E diz assim, o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que podemos e que gostaríamos que fosse feito para nós.
Esse é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como os irmãos. Aí a gente pensa, amai-vos uns aos outros, mas eu preciso me amar primeiro. Então, a caridade, que julgo que Cristo veio nos falar, começa com a gente. Nós devemos ser caridosos conosco, porque para eu amar o meu próximo, eu devo me amar. E como eu faço isso? Como a gente se ama? É a nossa pergunta. Nos aceitando, entendendo que assim, bom, eu vou fazer aquilo que eu gostaria que fizesse para mim, para o outro. Muito bem. É eu tendo indulgência? Indulgência é justamente isso. Eu tendo empatia? Sim, é justamente isso, porque eu gostaria que isso acontecesse comigo. E a resposta diz assim, que a caridade, segundo Jesus, não se restringe a uma esmola. Abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, seja eles inferiores, iguais ou superiores. A caridade nos manda ser indulgentes, porque nós mesmos precisamos de indulgência. Então, se eu entendo que eu ainda sou orgulhoso, eu ainda tenho egoísmo, e que eu ainda preciso estar trabalhando essas más tendências que todos nós carregamos, porque afinal de contas estamos aqui para justamente irmos nos melhorando, a gente consegue já desde o começo praticar a caridade, porque a gente nos entende como imperfeitos e olha para o próximo também assim. Todos nós estamos caminhando para que a gente possa nos melhorar. E daí, será que é aí que está a salvação? Bom, primeiro a gente se olha, se vê e se entende como não perfeito. E eu vou ter que colocar em ação essa caridade, porque amor é ação, né? E é justamente isso. Quando a gente começa a nos modificar, nós já estamos fazendo esse processo de salvação. Porque é através dessas mudanças que a gente vai mudando um pouquinho o que está na nossa volta. E a gente começa por nós mesmos. E quando a gente pensa nessa salvação, a gente pensa, consigo melhorar o meu olhar para com o outro, para a sociedade, o meu olhar intelectual, bom, então eu vou buscar estudar, eu vou buscar me melhorar, buscar me aperfeiçoar. Eu vou me renovando e buscando aprender cada vez mais. Aí eu comecei a fazer a caridade. E eu comecei a fazer caridade por mim mesmo. E a gente começa assim, com um pouquinho, nos aceitando, olhando para o próximo com mais amor, assim como a gente olha para as nossas imperfeições com amor. Porque o que o Cristo disse? Que o jugo dele é leve. Então ele nos entende e nos acolhe, assim como somos. Ele não quer, ele não falou para que a gente receba o jugo dele, que nós sejamos perfeitos. Não, ele falou sobre amor e caridade. E daí a gente pode sim, começamos a fazer caridade conosco, entendendo que precisamos nos renovar. E a gente vai buscar a salvação. E a salvação é essa busca de aperfeiçoamento. Eu estou em ação. A partir disso, eu começo a pensar no outro. E eu começo a fazer outras formas de caridade. Essas outras formas, a gente começa a pensar... Primeira coisa que a gente pensa quando fala em caridade, a gente pensa no quê? Caridade material. Primeira coisa. Como que eu posso fazer a caridade material? Quando eu vou fazer algo para alguém, eu penso, né? O que eu quero fazendo algo? O que eu quero alcançar
com esta forma de olhar para o próximo? Quando a gente pensa assim, a gente começa a sair da nossa zona de conforto. E a gente vai realmente em busca do nosso próximo. E como é buscar esse próximo? Como é buscar esta forma de fazer esta caridade? É eu querer fazer uma caridade pensando num retorno? E assim como eu trouxe esse capítulo do Cristo Consolador, e quando a gente fala quando a gente pensa sobre fora da caridade não há salvação, a gente vê nos estudos que dentro do Evangelho nós falamos muitas vezes sobre caridade. E buscando essa caridade, né, nós lembramos também de um capítulo, que é o capítulo 13, que nos fala assim: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, quando a gente pensa em caridade, nós estamos pensando, quando olhamos para esse capítulo 13, que Jesus também nos afirmou: como que eu vou fazer essa caridade? Que a minha mão esquerda não saiba do que tem a direita. E daí eu penso assim, então quer dizer que caridade a gente deve cuidar como fazer? Sim. A gente oferta esse amor, assim como Jesus nos oferta, sem ostentação. E quando nós pensamos, né, no estudo, vem o item 13 desse capítulo e diz assim: a beneficência sem ostentação tem um duplo mérito, além da caridade material, a caridade moral. Fala também, neste capítulo 13, sobre uma passagem que é o óbolo da viúva, que Jesus conta a história dessa senhora, que ela foi até um lugar onde se levavam as oferendas. E então ele estava ali sentado, observando como eram feitas essas oferendas. E neste momento ele fala que veio esta viúva e deu daquelas 2 moedas das quais ela mais precisava. Então, quando a gente pensa no óbolo da viúva, do quanto ela deu aquilo do que ela mais precisava. Ela foi lá e ofertou. Enquanto os outros estavam ofertando daquele supérfluo, daquele que talvez não precisasse ter mais do que aquilo que ele foi dar. A viúva foi lá e deu as 2 únicas moedas que precisavam para ela. E Jesus salienta o quanto isso é importante. Então ele fala: não vamos doar com ostentação e vamos doar daquilo que é mais importante para nós. E daí a gente pode fazer um pensamento interno. O que hoje é mais importante para mim? Mas o quanto disso eu posso fazer sobre a caridade? Daqui a pouco eu não tenho essas 2 moedas, mas como que eu posso fazer a caridade? E nós começamos a falar que a caridade começa conosco. Então, se a gente pensar assim, eu estou na minha casa e tem alguém estudando. Eu preciso ligar a televisão bem alto neste momento? Isto é uma forma de caridade, porque é um olhar para o estudo do próximo. É olhar para lá dentro da minha casa, da necessidade dos quais estão comigo. Eu posso estar indo ao meu próximo ajudando, buscando as formas das quais eu posso estar ajudando para começar dentro do meu lar. Sim. Então, quer dizer, eu posso doar daquilo que às vezes é muito caro para mim, como o meu tempo, como a minha atenção, a minha dedicação. Eu já estou fazendo a caridade.
E a gente não precisa de muito. A gente precisa de disposição, porque caridade é o quê? Movimento. É um movimento para conosco, de início, e a gente começa a pensar no nosso próximo. E o próximo qual é? O mais próximo, que é o da nossa família. É a atenção que a gente desprende para aqueles que estão ali do meu lado. E depois eu posso sim começar a pensar em outras formas de caridade. Aí eu vou pensar na caridade material? Sim, porque quem precisa de pão, precisa de pão. E que bom que a gente pode ir lá fazer. E como é que Jesus nos orientou? Vamos fazer sem ostentação. Porque eu não estou fazendo a caridade para buscar algo em troca, ou para que todos consigam ver, ou até para melindrar e deixar aquele próximo que está recebendo aquele pão melindroso, chateado. Então a gente pensa junto a isso na humildade. São palavras que vão se juntando. Amor, caridade, humildade. E a gente vai vendo que a gente consegue se desprender da forma com que nos é possível. Se eu consigo fazer uma caridade material de forma mais abrangente, está então à minha disposição eu fazer. Mas eu vou doar daquele supérfluo ou eu vou doar daquilo que eu consigo também, que é caro para mim? Porque daí o movimento é o tempo que eu estou usando para aquela doação. Então eu estou doando de algo muito importante, que é o meu tempo. E a gente vê que a gente vai se desprendendo daquela parte que é tão somente eu para o meu próximo. Então, quando nós pensamos que fora da caridade não há salvação, a gente vê que toda a parte que está em movimento em nós, para buscar o nosso aperfeiçoamento, para ir até o próximo, nós estamos buscando esta salvação e indo ao próximo, que é o que Jesus nos convida. Quando nós falamos sobre este capítulo, fora da caridade não há salvação, é importante que o capítulo salienta que diz uma parte do item que fala assim, que não é fora da igreja que não há salvação, que na verdade é fora da caridade. Então você pode fazer a caridade independente do seu credo religioso, basta você ir até o próximo, basta você ir até você. Então é isso, o capítulo vem nos afirmar justamente esta parte, que é fora da caridade, não é fora dos nossos credos religiosos, porque por hora nós estamos aqui simpatizantes ou não do espiritismo, mas simpatizantes porque estamos aqui, mas daqui a pouco a gente pode estar em outros cultos religiosos, enfim, e estaremos sim. Então, é fora da igreja? Fora do centro espírita? Não. É fora da caridade, e ela eu posso fazer a qualquer momento, em qualquer lugar. E diz assim no capítulo: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E novamente, a gente vem olhar para nós mesmos, que é o que nós estávamos falando. Quando nós saímos um pouco e vamos diminuindo esse olhar tão somente para nós e vamos pensando no outro, a gente realmente está buscando essa renovação, esse comprometimento. E quando a gente vai saindo de si e vai olhando para o outro, a gente pode ir fazendo movimentos. Então a gente pode pensar assim, a caridade moral a gente já comentou sobre doações, dinheiros, alimentos,
que aqui nós temos a campanha do quilo, como o Nelson comentou, que é permanente. Nós podemos fazer a caridade mental. Como é essa caridade mental? Quando nós estamos fazendo preces, vibrações, emanando, quando nós começamos a pensar no perdão de forma mais ativa, mexendo aqui com o nosso coração e buscando esse amor, esse jugo leve, que é esse amor em movimento. Então eu estou indo ao outro, que é esse perdão sincero das ações para com o outro. Já que eu tenho que ser indulgente, a indulgência vem nos dizer justamente isso. Se eu preciso dela, eu posso olhar para o meu outro com indulgência. É falar com amor, com carinho, com atenção. Quem de nós muitas vezes, às vezes falou de forma ríspida ou atravessada com aqueles que estão bem próximos de nós? Então, isto é uma forma de caridade. Isto é, de fato, olhar e pensar: posso fazer diferente? Posso alcançar esse meu irmão de outra forma? E às vezes, muitas vezes, os conflitos se dão justamente por a gente não parar e pensar: como eu posso fazer melhor? E a gente pode pensar também nessa caridade verbal, né? Porque quando eu vou falar com o meu próximo, eu posso falar com afeto, né? Posso falar de forma não violenta, posso dar essa atenção. Muitas vezes, muitas pessoas próximas a nós estão precisando de um acolhimento. Às vezes pelo WhatsApp, às vezes olhando. É muito... Já aconteceu isso comigo, de eu estar observando pessoas a conversar e uma pessoa tá... Tem acontecido muito disso, né? Uma pessoa tá ali falando e a outra pessoa tá no telefone celular. Não tá nem ouvindo, não tá nem prestando atenção naquilo que está sendo dito. Isto é caridade. É eu dar atenção. É eu dar daquilo que mais me é caro, que é a minha atenção, que é o meu tempo. E quando em algum conflito, como a gente conversou, eu me manter em silêncio. Não revidar, não discutir, esperar acalmar os ânimos, para que então eu possa falar com doçura e com amor. Isso é caridade. É a forma com que Cristo nos disse o quê? O meu jugo é leve. Se Ele nos aceita conforme nós somos, imperfeitos, por que nós não podemos olhar para o nosso próximo e pensar na empatia que eu vou ter com ele e na empatia que ele pode ter comigo? Quando a gente sempre fala muito disso, né? O sorriso realmente muda muito o dia de alguém. E a gente está dando daquilo mais precioso. E eu não tenho um valor material, mas eu tenho um valor para aquela minha atenção. Então, quando eu olho para o meu próximo e dou um sorriso, agora nós voltamos a dar abraços, é o acolher, é escutar, é dar atenção, é o aperto de mão sincero. Naquele momento que as pessoas mais estão precisando, talvez seja só isso que renove muitas energias. Muitas vezes a gente passa pelo dia e não nos apercebe de quantas vezes nós podíamos ter sido caridosos e acabamos que deixamos passar. E quando nós pensamos numa caridade maior, da nossa responsabilidade social, sim, nós temos responsabilidade social, porque nós somos espíritos imortais, que hora por hora estamos nessa existência.
E temos responsabilidade sobre como nós nos comportamos na sociedade, né? Como nós nos comportamos com o nosso planeta. Isso é olhar com caridade. Os recursos naturais dos quais a gente às vezes desperdiça e não está nem prestando atenção, porque é por hábito. Então, quando nós pensamos que a gente pode sim fazer movimentos de caridade e generosidade, a gente vê que são pequenos movimentos dos quais estão ao nosso alcance. Basta colocarmos em ação. E daí a gente fala no planeta, a gente pensa em muitos outros exemplos de como a gente está recolhendo o nosso lixo, de como a gente vê o desperdício de água, de como nós estamos utilizando, reutilizando esses recursos que nos foi ofertado. E a gente, quando entende, né, que nós estamos falando que somos espíritos imortais, nós entendemos que vamos, por hora, estar aqui, nós estamos na nossa existência, que é a nossa melhor existência, mas vamos voltar para o nosso estado, que é o estado espiritual, que é o nosso verdadeiro. E quando chegarmos lá, neste momento, no plano espiritual, vai ser nos perguntado o que foi feito daquilo que a gente podia ofertar, tanto para o nosso crescimento, quanto para o crescimento do nosso próximo. E todas as ações que fizemos para chegar até os nossos irmãos e para nos fortalecermos. E daí a gente vê que nós somos universais. Por quê? Porque nós vamos voltar para o nosso planeta. Assim a gente espera. Que vamos voltar para este planeta já regenerado, já um pouco melhor. E como que nós vamos deixar esse planeta? Né? Para que a gente possa voltar, tem que estar habitável. Então, olha a nossa responsabilidade. Diz assim: humildade e caridade, eis que não cessa de recomendar, e ele mesmo dá exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas faz mais do que recomendar a caridade. Coloca claramente em termos explícitos, como condição absoluta, a felicidade futura. A felicidade futura. E nós pensamos na nossa felicidade daqui a amanhã? Não, né? Nós podemos pensar assim na nossa felicidade futura, do que nós vamos fazer, daquilo que nós vamos levar. Mas falando em felicidade futura, quando a gente comete alguma coisa, né, um ato caridoso, que é o que vem de nós, cada um de nós tem essa centelha de generosidade, uns mais, outros menos. Quando a gente faz esse ato, o prazer, a satisfação, a felicidade é imediata. É imediata. Quando tu vai até o outro e por alguma forma tu faz esse desprendimento, é imediato que tu sente. Imagina o quanto a gente pode fazer para o nosso futuro, mesmo como espíritos imortais. Nós temos aqui no GEAC um grupo de ação que a gente faz um alimento, que é um cachorro-quente, e nós doamos para famílias atendidas do GEAC. E eu posso dizer, porque algumas vezes eu participei, e os irmãos que participam, toda vez que termina os roteiros, eles falam, roteiro terminado. E o que eles falam? Com sucesso, com alegria, com felicidade.
Porque é imediato. Quando tu vai ao encontro do outro, tu recebe e tu fica feliz. É ação, é ação. Então é um contentamento, é algo que nos preenche. Por isso, o convite de Cristo. Fora da caridade não há salvação. E nós conseguimos ver através do estudo que esta salvação começa mesmo no nosso preenchimento de nós mesmos, nos desprender, sair da nossa bolha, sair da nossa zona de conforto. E quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente nos observa, a gente vê que talvez a gente pode melhorar. E como que a gente pode melhorar? E quando a gente se melhora, a gente vê que as coisas ao nosso redor se melhoram. Então é um conjunto de ações. Tem no capítulo também a instrução dos Espíritos, que vem Paulo, o apóstolo Paulo, nos falar. Ele veio e deixou essa mensagem, né, a Kardec. E tem uma parte desta parte da instrução dele que diz assim: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz no céu, porque aqueles que estiverem praticado encontrarão graça do Senhor. É a recompensa, é a felicidade imediata. Paulo estava falando isso para nós, estava nos alertando. E estudando, a gente percebeu através de Paulo que o Espiritismo pode ser sim uma ferramenta para nos ajudar, para nos orientar a buscar essa salvação, a buscar meios de fazer essa caridade. Porque ele diz assim: o Espiritismo não podia provar melhor sua origem do que dando-lhe por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Do mais puro cristianismo. Então, Cristo, que é somente amor, em todo momento que Ele esteve conosco, Ele praticou desta caridade. Ele acolheu todos que estavam na sua volta. Ele falou de amor e disse assim: meu Pai é bom, Ele não é inquisidor, Ele está para te acolher, Ele está aqui. Eu estou falando no nome dEle e estou te dizendo que o meu jugo é leve, que através do amor e da caridade você pode seguir. Então, Cristo só vem nos trazer doçura. Muitas partes do Evangelho falam esta palavra, doçura. Então, quando nós pensarmos em caridade, para conosco, inicialmente, a gente pensa em doçura. Vou me aceitar como sou, vou ir me melhorando, instruir-me, me renovando. E nós temos, então, esse convite que o Espiritismo pode ser esta ferramenta. E ele diz assim, o Paulo: não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Não fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Então, se eu quero fazer o bem, eu preciso de vontade. Por isso que nós falamos que é a ação. Para fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Então, quer dizer que se eu ficar quieto, parado ali, também não está me ajudando muito, né? Por isso, então, que nós falamos que é ação, é ir ao outro, é buscar.
E quando ele fala assim: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesses gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que possuem podem ser salvos. Não porque só aqueles que possuem podem ser salvos. Não é. Não é somente os espíritas que podem ser salvos, não. Nós estamos convidando um meio, um instrumento que é através do Espiritismo, sim. Mas não é só estes. Temos muitos caminhos. Mas porque vos ajudando a melhorar, a compreender os ensinamentos do Cristo, então quer dizer, o Espiritismo é o meio que podemos sim a compreender os ensinamentos do Cristo. Ele vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vós, vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma pessoa. Né? São o mesmo. Porque estão buscando o princípio mais puro do cristianismo. Então, o convite, quando nós falamos sobre caridade, e esse capítulo, eu acabei trazendo outros capítulos para que a gente possa falar de caridade. E o nosso evangelho é repleto de capítulos falando sobre caridade e como aplicarmos. Eu trouxe o capítulo 13, que fala que não devemos dar, né, algo material com ostentação e que devemos nos perguntar: por que eu estou fazendo esta ação? O que eu quero de fato? E daí a gente pensa: que ostentação é essa? E eu penso em humildade. Eu vejo que a caridade pode ser feita comigo mesma, através das minhas ações, através de como eu me comporto, de como eu olho para o meu próximo. E eu vejo que, a partir disso, eu vou ao encontro dos nossos irmãos, daqueles que estão necessitados. E que se eu não tenho algo material para ofertar, eu tenho tantas outras qualidades para ofertar. E que a todo momento que nós, observando, tendo uma ação de olhar para o outro, a gente pode colocar em prática. E Paulo nos convida, nos faz esse convite, dizendo que o Espiritismo pode ser sim o meio para que a gente possa entender melhor os ensinamentos de Cristo, para colocar em prática. Nós temos a nossa campanha permanente do Quilo, que está sempre muito necessitada de amparo material da nossa casa. Nós precisamos de todo o alimento e de material de higiene, porque essas famílias cadastradas precisam sim desse material. Mas nós temos o GEAC, que é o nosso amado GEAC, que está aberto aqui para acolher a todos, para dar esse conforto. Nós temos os estudos de verão, que nós já fizemos os convites, que também é uma forma de nós buscarmos nos instruirmos, então, portanto, sair da nossa zona de conforto e buscar o conhecimento. Nós temos os estudos permanentes da nossa casa, que começam agora em março, que nós também podemos buscar através dos estudos nos instruirmos. Nós temos a evangelização, porque já que esta palavra de Cristo e essa esperança dos nossos espíritos que nos dão de acolhimento podem ser tão favoráveis para nós, a gente pode ofertar para os jovens, para as crianças. Então, podemos sim trazer as nossas crianças, os nossos jovens para a evangelização, para falar de Cristo, para falar mais como eu coloco em prática a caridade. E esse fica o convite, que é a forma que nós podemos estar sempre buscando a caridade. Muito obrigada.